Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é com grande alegria que iniciamos este quarto dia da nossa novena do Espírito Santo, nos preparando para a solenidade de Pentecostes, novena ou decenário, os 10 dias de contemplação e de preparação para esta solenidade. E hoje vamos contemplar o dom de ciência neste quarto dia. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Iluminai a nossa mente e o nosso coração, para que possamos contemplar o mundo e as coisas do mundo, a vida, os acontecimentos e as pessoas no seu verdadeiro valor, tal como Deus os vê. Com esta oração começamos hoje a implorar o dom de ciência, um dos dons que precisamos pedir ao Espírito Santo, porque nos faz muita falta. O Papa São João Paulo II dizia que, graças a esse dom, o Espírito Santo nos dá a conhecer o verdadeiro valor das coisas criadas na sua relação com o Criador, ou seja, o sentido autêntico que as coisas do mundo têm aos olhos de Deus, e, portanto, o sentido que deveriam ter também aos nossos olhos. Quer dizer que o dom de ciência faz com que possamos enxergar com os olhos de Deus a finalidade, o significado e o valor da natureza, dos bens materiais, do nosso corpo, do sexo, da saúde, da dor, do prazer, do trabalho e do descanso, em resumo, de todas as realidades deste mundo. Divino Espírito Santo, iluminai as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos contemplar e entender todas as coisas do mundo e da vida com a luz de Deus, e não com a visão deturpada do materialismo, do egoísmo e do hedonismo. Todos temos a experiência de que as realidades deste mundo nos atraem. Elas têm um encanto, um fascínio, que lhes vem de Deus porque são obra dele. Mas depois que o pecado entrou no mundo, esse encantamento das criaturas ficou ambíguo e perigoso. Tanto pode nos cativar com uma atração boa que eleva para Deus, como pode nos seduzir e nos desviar com uma atração má que leva à perdição. Este assunto é muito importante, vale a pena meditá-lo mais profundamente. Muito bem, olha, vejam, a atração boa é a admiração, o deleite que experimentamos ao contemplarmos extasiados a beleza das obras de Deus. É aquela sensação de enlevo que temos ao contemplar as maravilhas da natureza, o fascínio do mar num dia ensolarado, ou a beleza da paisagem que se avista do alto de uma montanha, ou ainda a graça, a riqueza e a variedade dos seres vivos, da criaçãozinha de Deus, como dizia um poeta, e sobretudo a grandeza e beleza do ser humano, da mulher, do homem, da criança, assim como das maravilhas que os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, foram capazes de realizar ao longo dos séculos no campo das artes, das ciências, da técnica. Sim, através desta contemplação e mediante o dom de ciência, o Espírito Santo nos move a cantar a glória de Deus e as suas grandezas, e a viver numa contínua ação de graças. É isso o que levava, por exemplo, São Francisco de Assis à alegria de louvar a Deus pelo sol, pela lua, pelo vento, pela água, pelo fogo, por todas as criaturas. Louvado sejais, meu Senhor, no conjunto de todas as vossas criaturas, especialmente pelo irmão Sol. Ele é belo e radiante com grande esplendor e traz o vosso sinal, ó Altíssimo. Louvado sejais, meu Senhor, pela irmã Água, a qual é muito útil e humilde, e preciosa e casta. E ainda dizia: louvado sejais, meu Senhor, pelo irmão Fogo, pelo qual iluminais a noite. E ele é belo e alegre e vigoroso e forte.
Louvado sejais, meu Senhor, por nossa irmã e mãe terra, que nos alimenta e produz variados frutos e coloridas flores e ervas. É tão bonito lembrar que São Francisco exultava de alegria louvando o irmão pássaro, o irmão jumentinho, o irmão lobo e, sobretudo, louvando o bom coração dos seus irmãos, os homens. Louvado sejais, meu Senhor, por aqueles que perdoam por vosso amor e por amor suportam as enfermidades e tribulações. Ele, como todas as almas puras, via nas criaturas a marca da mão de Deus que as fez, e especialmente nos seres humanos via a marca sagrada da dignidade dos filhos de Deus. Os santos aprenderam isso com Jesus, que com as suas parábolas ensinava os mais elevados mistérios de Deus, se utilizando de comparações tiradas da natureza, do campo, da pesca, das aves do céu e da vida cotidiana dos homens, o semeador, a mulher que prepara o pão, a viúva que dá uma esmolinha, o homem que constrói uma torre e o rei que convida ao casamento do filho. Esse é o olhar certo. Dele falava São Paulo aos romanos. De fato, as perfeições invisíveis de Deus são percebidas pela inteligência através das suas obras, desde a criação do mundo. É o mesmo pensamento que se encontrava no livro da Sabedoria, quando fala dos insensatos, que não souberam reconhecer o artista divino, considerando as suas obras. Quando nós vemos as coisas com os olhos de Deus, respeitamos o plano que o Senhor quis para elas, a ordem santa da criação, a lei de Deus que, pelo nosso bem, nos manda respeitar sem exceções a vida humana desde o primeiro instante da concepção até a morte natural, a santa lei de Deus que manda viver a castidade e respeitar, assim, a grandeza do sexo que ele destinou ao amor fiel e à procriação dentro do casamento, a santa lei de Deus que nos ensina a usar de maneira sóbria, justa e temperada as riquezas materiais, o alimento, a bebida, o esporte, as distrações e os prazeres sadios do mundo, sem nos esquecer nunca do que Jesus dizia, de que serve ao homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a sua alma. Esta vida em harmonia com a vontade de Deus é que é a autêntica vida boa, a única que nos pode dar a paz e a felicidade aqui na terra e depois no céu. Aí está a verdadeira ciência do viver, esta é a verdadeira ciência do viver. A falsa ciência, pelo contrário, é aquela atitude que não quer saber da lei de Deus, nem dos seus planos sábios e santos, só quer obedecer à lei do egoísmo, né? do desejo, do gosto. Essa é a atração má de que falávamos antes. É pena que poucos o entendam assim e se deixam arrastar pela visão mundana, que faz do prazer egoísta, do dinheiro e da ambição um ídolo que atropela a fé e a moral, que acaba com a saúde física e psíquica, nesses horrores do alcoolismo, das drogas, das desordens sexuais, que pulveriza o amor humano e arruína a família. Será que tudo isso não mexe com a gente e nos faz compreender o dever grave que temos de dar exemplo com a nossa conduta moral, de cuidar mais da educação da consciência moral dos filhos, os ajudando a entender o valor da lei de Deus e de lutarmos de maneira positiva para difundir a verdade sobre a dignidade do ser humano, sobre o matrimônio estável e fiel, sobre o erro das aberrações do aborto e da eutanásia, que acham-se, fazemos então, neste momento, se a gente faça uma pausa para refletirmos, pensarmos um pouco sobre isso. Divino Espírito Santo, dai-nos forças para sermos testemunhas da verdade de Deus, das felicidades que se consegue seguindo fielmente o que Deus nos pede, o que a moral da Santa Igreja nos ensina, e não permitais que os nossos filhos se percam na confusão materialista deste mundo.
que não sejam iludidos por amizades ou por mestres desorientados, nem pelo mau uso da internet e de outros meios de comunicação. Mas a nossa meditação sobre o dom de ciência ficaria incompleta se não falássemos de outro modo maravilhoso de ver o mundo com os olhos de Deus. Dizíamos que a criação vista com olhos puros nos leva a louvar a Deus e também a descobrir que a harmonia e o bem da criação só se alcança obedecendo à lei que o Criador lhe deu. Mas Deus nos mostra ainda outra beleza. Ele nos ensina que no mundo, os nossos trabalhos, até mesmo os mais materiais, os deveres cotidianos simples e sem brilho, podem e devem ser um grande caminho de santificação. Mas como assim, né? O que você quer dizer com isso? Vale a pena meditar brevemente. Nada melhor para isso do que escutar palavras de um santo que, na nossa época, foi o mensageiro escolhido por Deus para difundir essa doutrina, São José Maria Escrivá. Escutemos, pois, alguns dos seus ensinamentos tirados de uma belíssima homilia. O mundo não é ruim, porque saiu das mãos de Deus. Nós, os homens, é que o fazemos ruim e feio com os nossos pecados e as nossas infidelidades. Dentro deste mundo que em si mesmo é bom, Deus nos espera em cada dia, no laboratório, na sala de operações de um hospital, no quartel, na cátedra universitária, na fábrica, na oficina, no campo, no seio do lar e em todo o imenso panorama do trabalho. Não esqueçam nunca, há algo de santo, de divino, escondido nas situações mais comuns, algo que a cada um de nós compete descobrir. E em que consiste esse algo de santo, de divino? Na possibilidade que temos a toda hora de fazer o trabalho e de cumprir o dever, mesmo nos detalhes mais insignificantes, desde que se trate de tarefas honestas, com amor a Deus e amor ao próximo, como uma oferenda para Deus e um serviço aos irmãos. Eu lhes asseguro, meus filhos, dizia São José Maria Escrivá, que quando um cristão desempenha com amor a mais intranscendente das ações diárias, está desempenhando algo de onde transborda a transcendência de Deus. Não há outro caminho. Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida de todos os dias, ou não o encontraremos nunca. Que ideal maravilhoso, não é mesmo? Assim se entende que a santidade seja possível para todos, que esteja ao alcance de todos os cristãos de boa vontade, mulheres e homens, casados e solteiros, trabalhadores manuais e trabalhadores intelectuais, todos. Sim, e assim se entende que nós, os cristãos, possamos ver o casamento e a família na sua dimensão divina, como uma vocação para a santidade e o serviço aos outros. E também que possamos encarar o trabalho profissional como uma vocação de Deus para sermos santos nas próprias incidências do afazer cotidiano e fazermos apostolado com colegas, amigos, parentes. A vocação cristã no meio do mundo é um grande ideal. Sem dúvida, e como a Igreja ensina, é uma vocação de amor, uma chamada a ser, como diz São Paulo, filhos de Deus, santos e irrepreensíveis na sua presença. Mas a verdade é que já estamos na hora de encerrar este nosso encontro e por isso penso que será bom terminar por um lado, pedindo a graça do Espírito Santo para que, por meio do dom de ciência, nos faça compreender e amar esse ideal de santidade no mundo. E também, por outro, fazendo o propósito concreto, é a sugestão deste dia, de examinarmos se trabalhamos com amor, sob o olhar de Deus e com o coração voltado para o bem dos outros, e se evitamos no dia a dia o mais possível voltar-nos para nós mesmos e para os nossos interesses egoístas, né? Voltar cada vez mais, aliás, cada vez menos, né, para os nossos interesses egoístas. Que Deus abençoe as nossas tarefas
e nos ajude a cumprir os nossos propósitos. Amém.